Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus por ocasião do ano A, e por algum tempo nós já estamos refletindo este Evangelho. Já no domingo passado nós refletíamos também 3 parábolas do reino dos céus, e hoje novamente Jesus faz comparações contando parábolas. Eu já dizia que o reino às vezes é difícil de ser compreendido, porque ele precisa ser acolhido com os olhos, com um tipo de visão, que é a visão da fé. Se eu não tenho essa visão, fica complicado entender. E por isso Jesus fica usando tantas parábolas para ver se o povo entende o que é que significa isso. E mais uma vez ele faz algumas comparações. Sabe que essa semana eu fui fazer uma unção dos enfermos, e um rapaz, imagino que tinha uns 16 anos, sabe que às vezes, pouca coisa eu tenho me assustado nessa vida, sabe? Não me assusto mais com nada, mas você sabe que às vezes com os nossos jovens eu fico um pouco assustado? Porque o rapaz olhou para mim e disse assim: o que é um padre? E eu fico pensando, meu Deus, e eu fiquei pensando naquilo. Essa é uma pergunta que nunca eu precisei responder, porque é tão óbvio para as pessoas o que é um padre. Acho que até quem não acredita em Deus sabe o que significa um padre, o que um padre faz. E aí eu começo a refletir e fico pensando, por onde é que nós estamos caminhando? O que está acontecendo? Não é verdade? E ao mesmo tempo ele me perguntou assim: mas como é isso? Você escolheu ser padre e agora você não pode casar? E agora como é que você consegue se manter fiel a isso? Então você vê que é uma pergunta muito inteligente, de uma pessoa que realmente não sabe. E na grande maioria das vezes eu vejo que isso acontece mesmo. A principal pergunta que fazem para os padres e para os seminaristas é essa: como que é ficar sem casar? E quando logo vem essa pergunta, ela é difícil de ser entendida mesmo. Jesus diz, nesse mesmo Evangelho de São Mateus, que ele explica as 3 categorias, né, de casado, celibatário e os eunucos, que eram daquela época, e diz assim: olha, agora quem puder entender, entenda. Isso não é para qualquer um entender mesmo. E por isso que eu entendo que geralmente essa é a primeira pergunta que as pessoas me fazem. Ainda mais quando vem assim, eu ainda sou padre novo, tenho 7 meses de padre. Então quando as pessoas me veem num lugar que às vezes nem são católicos ou cristãos, logo eles perguntam, e a primeira coisa que eles associam: não pode casar. Que coisa! E aí alguns falam assim, aí alguns já emendam: mas eu acho que a igreja está errada, acho que devia casar mesmo. E às vezes sabe o que me parece? Me parece que eles estão sentindo, trazendo para si uma dor, como se fosse minha aquela dor. Porque eles pensam assim: nossa, coitado, sabe? Tem uns que me olham assim como: coitado, não pode casar, sabe? Que coisa. E eu fico pensando assim, eu falo: meu Deus, será que eu estou tão doido assim? Não é possível uma coisa dessa. Porque eu nunca me preocupei com isso. E as pessoas se preocupam tanto com essas coisas, né? É uma coisa tão impressionante. Porque um dia na minha vida aconteceu uma coisa que se chama reino de Deus. E ele é vivido por cada pessoa dentro da sua vocação. E para mim, quando eu encontrei com Jesus Cristo, isso fez tanto sentido na minha vida, mas tanto sentido, que eu sou feliz vivendo assim como sacerdote. Isso não me faz, é uma coisa que não me faz falta. O resto, casar, eu acho que eu seria muito bom pai, porque as crianças gostam muito de mim. Eu fico meio impressionado. E um dia um bispo disse, Dom Henrique Soares, um que morreu agora há pouco tempo de Covid, disse assim: olha, um padre só é um bom padre se ele tivesse capacidade boa para ser pai. Então aquilo eu falei assim: nossa, eu acho que eu seria um bom pai. Mas nada disso para mim faz falta
perante aquilo que eu encontrei que é a minha vocação, e não me faz falta mesmo, e fica às vezes incomodado. Eu que fico com dó da pessoa que está me perguntando aquilo, porque eu falo, coitado, não está entendendo nada. O que significa o reino de Deus? É mais ou menos isso que Jesus está tentando explicar, e que está difícil das pessoas entenderem. É isso que é achar um tesouro e vender tudo o resto e ficar com aquilo. É isso que ele está dizendo. O reino de Deus é isso. Quando nós descobrimos Jesus Cristo, quando nós fazemos uma experiência com Ele, independe se a minha vocação é ser padre, se a minha vocação é casar, se a minha vocação seja lá o que for na minha vocação, independe, mas quando eu encontro com Jesus Cristo, verdadeiramente, nada mais me falta. E eu sou capaz de renunciar a tudo o resto, porque esse homem encontrou um tesouro. Só que a palavra de Deus, Jesus disse que ele teve que vender um monte de coisa para comprar aquele terreno, que está o tesouro escondido. Significa que aquilo fez tanta importância na vida dele, que ele preencheu de certa forma a vida daquele homem, que tem outras coisas que para ele não tem muita relevância. E é isso que acontece conosco também. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com a palavra de Deus e com Jesus Cristo, nós somos preenchidos pelo poder do Espírito Santo no nosso coração, por uma confiança e uma força, e esse aos olhos da fé, por uma confiança e por uma força que faz-nos capaz de renunciar a todas as outras coisas, de renunciar a coisas que são supérfluas e dos quais eu não preciso mesmo. Isso aí estava arrastando a minha vida, isso aí estava complicando a minha vida, e aí eu fico com aquilo que é essencial. Hoje na primeira leitura nós estamos escutando Deus, olha gente, Deus faz uma pergunta para Salomão que eu queria que ele fizesse para mim. Não sei se já fez para você, acredito que não. Mas se Deus, olha, eu acho que é porque Deus não dá asa para cobra. Porque se fizesse uma pergunta dessa para mim, olha, eu nem sei como é que seria. Olha o que Deus pergunta para Salomão: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão, na sua piedade, olhou para Deus e disse assim: olha, eu só preciso de sabedoria para discernir entre o bem e entre o mal, porque agora eu sou rei no lugar de meu pai. E olha o que meu pai foi, olha o que Davi foi. Foi um rei tão bom e generoso para esse povo, e agora eu sou um adolescente, um menino. E ele diz: eu sou um adolescente, e agora como é que eu vou fazer para governar esse povo? Dai-me a graça. E ele teve essa graça, porque nós temos tantos episódios em que levam situações que é para Salomão discernir, e Salomão faz discernimentos belíssimos e perfeitos, sabe dividir o bem do mal, que é a terceira parábola de hoje que Mateus nos conta, que essa é uma capacidade da qual nós precisamos pedir a Deus. E ele podia pedir tudo, podia pedir carro, mulher, dinheiro, podia pedir qualquer coisa. Deus falou: pede qualquer coisa. E aí Deus olha para ele e falou assim: já que você foi sábio no seu pedido, eu vou te conceder esse pedido. É aquela, sabe, nós nos iludimos achando que precisamos de coisas para ser feliz. E Salomão é um desses que não é iludido, porque um dia também, como eu disse, eu fiz a minha escolha, eu me encontrei com Cristo, e aquilo me preencheu. Só que esse mesmo homem, ele poderia comprar aquele terreno e deixar o tesouro enterrado, e é aqui que reside o perigo. Ele poderia ter o tesouro, mas não usufruir desse tesouro. É o que acontece conosco quando nós perdemos a memória. Um dia eu me encontrei com Cristo e resolvi. Um dia eu me ajoelhei e falei assim: eu vou ser padre. O bispo colocou a mão na minha cabeça e disse: agora você levanta que você é padre. E agora cabe a mim
ser fiel a isso. Agora, aqui é que entra a questão. Porque como tudo que acontece com você acontece comigo também. E eu não posso nem um dia perder essa memória de que é Deus que me preenche. Porque se eu começar a me esquecer disso, eu deixo de ser padre. Se você começar a se esquecer disso, você deixa seu casamento. E aqui é o grande desafio. Eu deixo tudo, eu renuncio. Então eu já sei que eu renunciei. E eu já sei que eu não vou casar. Por isso eu preciso tomar cuidado. Eu não posso construir amizades que eu já sei que tem segundas intenções. Eu não posso viver situações em que eu sei que eu vou estar dando espaço para que outras pessoas me interpretem mal e queiram tentar o padre a desviar do seu caminho. E aqui é o grande problema, para mim e para você, na sua vida, discernir entre o bem e o mal. Nós já estamos cansados de ouvir a palavra de Deus falar disso. Como é que separa o bem do mal? Esse troço mora dentro de nós. O bem e o mal mora aqui dentro de mim. Todos os dias nós lidamos com isso. Nós estamos cansados disso. E já estamos tão cansados disso que não nos damos conta de que eis aqui a grande questão. Porque se eu não sou capaz disso, aí eu me torno infiel. As minhas escolhas, aí tudo aquilo que eu renunciei para comprar o tesouro lá, daqui a pouco eu já vendo esse terreno mesmo e volto com tudo que eu renunciei aqui. E aqui é que está a grande questão, o grande problema. Porque eu preciso, cada dia, fazer memória. A memória do dia que Deus me marcou, que Deus me preencheu. E viver com isso. E a partir do momento que eu vivo com isso, faço memória, e aí eu discerno o bem e o mal, como Salomão. E aí então cada vez mais eu vou me tornando filho de Deus, como está na segunda leitura, porque foi para isso que Ele nos escolheu, para sermos filhos de Deus. E aí eu respondo a pergunta do jovem para mim: como você consegue se manter fiel? Porque todos os dias da minha vida eu preciso discernir entre o bem e o mal, saber o que eu escolhi, fazer memória do que eu escolhi, do compromisso que eu fiz. Porque se não for assim, sacerdócio, casamento, seja lá o que for, nada disso é mágica. Não tem mágica. No reino de Deus não tem mágica nenhuma. No reino de Deus tem luta. E todos os dias eu tenho que lutar. Mas infelizmente quando nós falamos essa palavra para os jovens de hoje, parece que a gente está falando assim de um extraterrestre, de uma coisa que não existe. Luta é uma coisa, quando você fala de luta, porque também na memória dos jovens, guerras, essas coisas não existem muito, né? Então quando você fala de luta, parece que você está falando de uma coisa tão fora do tempo e do espaço, porque não foram educados a lutar. Ah não, hoje eu gosto de fazer isso, se amanhã eu não gostar, eu deixo de fazer. Simples assim. E para ir na contramão do reino de Deus é simples assim mesmo. E isso nos toca. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a cada dia, peçam a graça de viver isso nas vidas de vocês. De viver essa luta entre o bem e o mal. E se para você é difícil, sabe? Porque às vezes, gente, a gente vem aqui, senta nos bancos da igreja e conta as horas, os minutos. E vocês conhecem o padre, a missa do padre é 1 hora, não passa disso. E fica contando, e fica aqui como se fosse um rito, uma coisa. Vem aqui por vir, pensando que é mágica, eu vou lá para cumprir uma obrigação e Deus vai ser fiel a mim. Sai dessa lógica, pelo amor de Deus. Isso não vai fazer bem a você, nunca fez bem a ninguém. Deus é fiel com você quando você é fiel com Ele. Abra seu coração.
Viva a sua vida com fé, com luta, com força. Não saia da sua casa para vir sentar aqui e sair daqui sem nada. Se o padre falar coisa ruim, que você não está gostando, reza pelo menos, vive alguma coisa. Porque rito por rito, isso não adianta nada, isso não constrói a vida de ninguém. Isso aí é perca de tempo. Luta na sua vida, no seu coração, na sua vida. É isso que muda, é isso que faz a diferença. Discernir entre o bem e o mal, escolher viver o bem. E viver mesmo, sem medo nenhum. Viver isso mesmo. É isso que é o reino de Deus acontecendo. É sair da casca, da mentira, é sair da aparência e viver aquilo que precisa ser vivido de verdade, na coerência. Viva isso na sua vida. No instante de silêncio, peça a graça de Deus, para que você também, como Salomão, vamos aproveitar a prece de Salomão hoje, vamos dizer como ele: Senhor, me ajuda a escolher entre o bem e o mal. Me ajude a discernir o que é o bem e o mal. Me ajude a discernir o que faz verdadeiramente sentido na minha vida. Me ajuda a viver no seu reino.